Eclesiastes, capítulo 1, 9 a 11. E eu gostaria muito de ler com os irmãos na sequência, 2 Coríntios 5, 17. Dois textos da palavra de Deus. Eu lerei então o texto de Eclesiastes e juntos leremos o texto de 2 Coríntios 5, 17. Como está publicado já há alguns dias no boletim desta igreja, falarei sobre o tema para ter um ano verdadeiramente novo. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Podem assentar. Eu estou aqui olhando para o iPad, irmãos, e ele havia sumido, mas apareceu. Meus irmãos, eu estive meditando naquilo que a palavra do Senhor nos diz, e o Senhor me levou a esses dois textos da palavra dele, que se complementam porque são igualmente revelação do Senhor. Eu espero que você, nessa noite, entenda pela palavra de Deus aquilo que você não poderá receber seguramente de outra fonte. O que você deve fazer para que, de fato, tenha um ano novo, para que você tenha um ano verdadeiramente novo. O livro de Eclesiastes foi assim denominado na tradução grega do Antigo Testamento. Eclesiastes, na língua grega, deriva de eclesia, que é assembleia, a mesma palavra que utilizamos para a igreja. A igreja é uma reunião em torno de Cristo, daqueles que da reunião saem em nome de Cristo. Em hebraico, o nome desse livro é Coelet, ou seja, é aquele que se reúne em assembleia. O que o título desse livro nos diz? É que o autor do livro, sábio, um rei, filho de Davi, Salomão, depois de ter refletido muito, e os reis eram preparados em diversas áreas dos saberes do Antigo Oriente Próximo e refletiam por uma longa parte da vida, ele então, depois de ter refletido e aplicado ensinamentos valiosos à sua vida comum e à vida do povo de Deus, compartilhou essas verdades e compartilhou sob inspiração do nosso Deus. Vejam aquilo que está no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, nos versos 9 e 10. Eclesiastes 12, 9 diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. O pregador diz, recebeu sabedoria da parte de Deus e não guardou para si, transmitiu para o povo de Deus. Diz a palavra de Deus que ele procurou encontrar palavras que fossem acessíveis, palavras que de fato servissem para orientar o povo de Deus. Meus irmãos, o rei que escreveu esse livro, inspirado pelo Senhor, poderia experimentar todos os prazeres do mundo à sua época. E após provar de prazeres, delícias, experiências que muitos desejaram obter, mas não alcançaram,
de algum modo, ele se tornou um homem pessimista. Vejam na abertura do livro, no capítulo 1, quando nos versos 1 a 3 é dito: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Irmãos, a tradução exata de vaidade aqui, não se espante, é aquilo que o nosso corpo expulsa. É aquilo que serve apenas para ser conduzido ao esgoto. O pregador exagera porque ele precisa que o seu ouvinte entenda o produto da reflexão dele. Depois de ter visto tudo que viu, o pregador disse: é tudo sem valor. Meus irmãos, olhamos para o texto bíblico e compreendemos que o que o pregador está dizendo, e eu mostrarei isso no livro, é que a vida sem Deus, uma vida cujo propósito é a satisfação pessoal, é o prazer, é a busca contumaz por aquilo que empolga, não tem sentido. Vejam no livro capítulo 3, versos 11 a 14, Eclesiastes 3, 11 a 14, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Esse pregador, então, esse mestre do povo de Deus diz: só há sentido na vida se provamos qualquer coisa vinda das mãos de Deus, porque Deus fez todas as experiências no seu devido tempo para que sejam agradáveis. O homem precisa conhecer as obras de Deus e regozijar-se naquilo que Deus dá, para que o seu ano seja verdadeiramente novo. Não seja mais um ano novo com jeito de velho ano. Você precisa refletir acerca dos propósitos para o ano de 2024. E, se preciso, à luz da palavra de Deus, trocar valores, alinhando a sua vida à vontade de Deus. Porque se alguém está em Cristo, nem precisa vir a conhecer o ano novo. Ele já está vivendo novidade de vida. Se alguém está em Cristo, porque foi liberto da velha vida de escravidão ao pecado. Se alguém está em Cristo, porque foi arrebatado da vida sem sentido. Se alguém está em Cristo, porque foi chamado da ditadura da velha natureza, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo agora é ano novo para o crente em Jesus. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, no fechamento do livro do Apocalipse, diz: eis que faço novas todas as coisas. Esse é um tempo para pensarmos no novo ano. E há pessoas que nesse momento estão à beira-mar, esperando a meia-noite para pular algumas ondas. Sabe o poder que isso tem para mudar a vida de quem pula as ondas à meia-noite? Nenhum. Há pessoas, por favor, você que está usando branco, continue usando, é cor bonita. Mas há pessoas que nesse momento estão vestindo branco da cabeça aos pés, acreditando que a cor usada trará paz. Mais uma vez eu digo, eu não tenho nada contra quem está usando roupa branca. Mas eu alerto, se alguém acredita que a roupa mudará o coração, precisa, na verdade, de um coração modificado. Meus irmãos, é tempo de pensarmos a partir da palavra de Deus o que de fato é sentido para a vida. O que trará novo sentido ao ano novo que daqui a alguns minutos conheceremos.
Eu entendo pela palavra de Deus que você deve trocar no novo ano a confiança no homem pela fé em Deus. Muitas pessoas estão esperando por um ano novo a partir das promessas profissionais que foram feitas. Estão pensando, eu deixei o currículo em empresas que estão muito bem posicionadas no mercado de trabalho. O meu ano novo será extraordinário. Há pessoas que estão pensando, eu fui aprovado num concurso e certamente serei chamado. O meu ano novo será extraordinário. Há quem esteja pensando que, ao que tudo indica, receberão a herança de um tio distante que morreu e não deixou filho algum. Há quem esteja pensando que no novo ano os amigos cumprirão promessas feitas pelos aplicativos de mensagem dias atrás. Muitos confiam em homens, inclusive em si mesmos, em sua capacidade e em sua criatividade. Não se deixe enganar. Olhe para a palavra de Deus. Em Tiago 4, nos versos 13 a 15, encontramos uma instrução valiosa para quem pensa em encarar o novo ano e tornar-se bem-sucedido no novo ano. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É tempo de você trocar a confiança em você e em qualquer outro homem pela fé em Deus. É preciso confiar em Deus, que é o grande protetor e é poderoso para providenciar aquilo que necessitamos para que o nosso novo ano seja verdadeiramente novo. Olhe para a Bíblia, Hebreus 11, a partir do verso 8. Assim nos diz a palavra de Deus acerca do pai da fé, o patriarca Abraão. Diz que pela fé Abraão, quando chamado por Deus, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Os seus planos de ir a tal lugar, de conquistar tais coisas, de empreender tais projetos, podem se tornar frustração. Mas se nessa hora você decide que o seu novo ano será encarado à maneira de Deus, se Deus quiser eu irei a tal lugar, se Deus não quiser eu me alegrarei. Se você decide hoje que fará negócios que Deus te permitirá fazer, e deixará de fazer aqueles que Ele não te permitirá realizar, então você terá um ano verdadeiramente novo. Há alguns anos eu retornava da Bahia para Minas Gerais, final de férias, estava com a minha esposa e os meus 2 filhos, que eram bem pequenos. E nós estávamos no veículo da igreja que pastoreei anteriormente, e era um veículo novo, talvez aquele fosse o primeiro ano de uso do veículo, um veículo excelente. Irmãos, quando estávamos na BR-116, próximo à cidade de Vitória da Conquista, aquele carro começou a demonstrar dificuldade no trajeto e parecia que o combustível não estava passando pelo filtro de combustível, porque o carro ficava tentando dar partida e não conseguia. E em meio ao trânsito daquela que é uma das mais movimentadas rodovias do país, a Rio Bahia, eu muito preocupado orava ao Senhor e pensando, veículo excelente, novo, o que está acontecendo? E ao chegar na cidade de Vitória da Conquista, a terceira maior cidade do estado da Bahia, irmãos, eu fui a uma primeira oficina.
E a pessoa que manuseava o aparelho que faria a leitura eletrônica do veículo não estava ali. E eu fui a uma segunda. E Vitória da Conquista é uma grande cidade. E levou tempo até encontrar a segunda. E na segunda alguém disse, olha, ele estava aqui o mecânico, mas eles saíram agora uma equipe para dar socorro a alguém lá na divisa com Minas Gerais. Lembro como hoje. Procuramos lá no celular, na internet, fomos à terceira, fechada. Fomos à quarta, olha, o nosso aparelho deu defeito. Fomos à quinta, irmãos. E alguém disse, olha, para esse veículo, infelizmente, nós não temos assistência. Fomos à sexta. Que coisa, irmãos. 6 vezes. E no sexto lugar ele disse, olha, há uma fila aqui, havia uns 10 veículos, não dá para te atender. Na sétima, número da perfeição, fomos atendidos. Mas acontece, irmãos, que eu deixei a minha esposa e os meus filhos num shopping e fui até essa sétima e o veículo estava bom. Depois que liguei o carro no shopping, estava tudo certo. Mas eu fui até aquele local e passaram lá o aparelho e disseram, olha, esse veículo não tem problema nenhum. E mais, o aparelho, Marquinhos, ele contempla uma memória, não é isso? Na memória está dizendo que não houve defeito nenhum. Eu disse, olha, eu tenho testemunhas de que houve defeito. Irmãos, eu transformei essa experiência num artigo e publiquei no boletim da igreja. A palavra de Deus diz que os apóstolos foram impedidos pelo Espírito de Jesus a ir a determinado lugar quando queriam ir. E foram para Macedônia. O Espírito do Senhor não nos permitiu, não sei o motivo, não sei a razão, prosseguir naquela viagem. Irmãos, nós os crentes teremos um ano verdadeiramente novo, se formos capazes de confiar mais em Deus do que no homem. Deus impediu que um veículo novo prosseguisse. E só depois da 7ª oficina, fui atendido para que ouvisse alguém dizer, esse veículo não teve nada, nenhum problema, ele está perfeito. Fizemos a maior parte da viagem, 950 quilômetros, depois disso, sem qualquer defeito naquele veículo. Meu irmão, você quer ter um ano verdadeiramente novo? Confie no Senhor. Portas que Deus fecha são portas abertas para a sua felicidade. Não de Deus é sim para o seu crescimento. O pregador está dizendo acerca disso. O pregador está dizendo o que há de novo. Talvez você esteja empolgado, desejando tornar-se uma pessoa inédita, exposto aos riscos da sua vontade, da sua empolgação. Cuidado, o que há de novo? Tudo passa, você também passará. E muita gente, a maior parte, não se lembrará de você. Para que você tenha um ano verdadeiramente novo, troque a expectativa do futuro pela esperança eterna em Deus. Vale a pena planejar o futuro sem priorizar Deus? Pois há muitas pessoas que nesse momento esperam por um futuro feliz, mas não consideram a existência de Deus. Não se lembram da existência do livro de Deus, a Bíblia Sagrada, o compêndio das melhores lições para quem deseja ter um ano novo. Não lembra da eternidade. Muitas pessoas pensam apenas nos próximos 12 meses, como se para elas não estivessem por acontecer a velhice e a morte. Em Salmo 90, no verso 10, a palavra de Deus diz que normalmente as pessoas chegam aos 70 anos de idade. Aos 80, normalmente há muita canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida, segundo a palavra de Deus, é como neblina. Você sabe que a neblina, ela existe e logo depois se desfaz. Você tem pensado o novo ano a partir da visão do homem natural que não compreende a eternidade? Não seja tão limitado. Não pense a sua vida apenas para o próximo ano. Pense para a eternidade. A vida sem a perspectiva da eternidade simplesmente não faz sentido. A vida sem Deus não faz sentido. O que será a sua vida? Um conjunto de dias, meses e anos, décadas?
que passará, esse conjunto passará rapidamente. Você sabe que outro dia você era criança, é ou não é? É assim, irmãos. Você sabe, outro dia você estava vestindo a moda, você, não eu, você estava vestindo a moda da jovem guarda. Não olha para o lado, olhe só para mim agora. Não acuse ninguém. Aquela calça da boca larga, aquele sapato com salto. Lembram disso, irmão? Muitas irmãs aqui se apaixonaram por seus queridos nessa época. Não, muita gente aqui se apaixonou. Não é isso, Cleibson? Cleibson é um homem que fala a verdade. Meus irmãos, uma vida sem Deus, sem o temor a Deus, sem a vontade de Deus, sem a palavra de Deus, é somente uma vida que passará brevemente sem sentido. Certo homem, crente em Jesus, tentava falar de Cristo para o seu amigo pintor. O amigo dele, pintor, um homem incrédulo, disse: é claro que Deus não existe. Vejam os mendigos desta cidade. Se Deus existe, que sentido faz existir gente na pobreza e na miséria? Aquele homem crente olhou para o amigo pintor e disse: olha, assim como Deus não existe, segundo suas palavras, pintores também não existem. É claro que não existem pintores. E então o homem pintor levantou e disse: você está enganado. Eu existo, eu sou o pintor, você sabe disso. Inclusive, olhe para o meu sapato, ainda sujo, da última casa que eu pintei. Ele disse: não, meu amigo, pintores não existem. Olhem para os muros pichados, para as paredes sujas desta cidade. Irmãos, há pessoas que utilizam-se dos mais frágeis argumentos para negarem a existência de Deus, mas há outras que são sofisticadas. Elas não vivem dizendo que não creem em Deus. Elas simplesmente vivem como se Deus não existisse. Então estão pensando no ano novo assim: qual é o meu plano financeiro? Qual será a minha agenda de viagens? Quais são as pessoas que eu evitarei? Troque a expectativa desse futuro pela esperança de uma vida eterna. Em 2024, continue se preparando para a eternidade, que não chegará ao fim, que será a satisfação eterna. Em terceiro lugar, troque o desejo por acumular bens pelo desejo de experimentar novidade de vida em Cristo. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, que você não deva buscar o sustento da sua casa, que você não deva ser um profissional esforçado, um homem responsável, uma mulher dedicada ao seu serviço de valor. Eu estou dizendo que um ano verdadeiramente novo é aquele em que desejos puramente terrenos e transitórios cedem espaço a desejos espirituais. Eclesiastes 2:11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, tudo passa, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Irmãos, eu batizei um homem de Deus, crente, convertido, que me disse: pastor, durante muito tempo da minha vida eu era um próspero funcionário de uma indústria de sacolas de papel. E na minha vida não existia lugar para Deus. Eu era arrogante, eu tinha muito dinheiro. Eu era um técnico bem-sucedido e disputado para manusear, para manipular máquinas que produziam sacolas de papel. Eis que surgiram as sacolinhas plásticas, muito mais baratas do que as de papel. Eu perdi o emprego, fiquei endividado e finalmente tive que reconhecer que sem Deus eu não passava de um homem enganado. Troque o desejo de acumulação por bens pelo desejo de experimentar nova vida em Cristo. Quer um ano verdadeiramente novo? Creia em Cristo. Ame Cristo, viva segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, experimenta novidade de vida. Tudo que é velho foi trocado por aquilo que é novo. Sem Cristo, o ano novo logo se tornará em velha vida. Na próxima semana, você descobrirá que a mudança na página do calendário não mudou o coração, não mudou o ambiente de casa, não mudou a sua mente, não mudou a sua esperança. Você precisa de Cristo. Você precisa
encarar o novo ano como quem já é nova criação porque recebeu Cristo que conduz o seu viver. Creia em Cristo, ame-o de verdade, aceite os ensinos do Senhor e então o seu ano será verdadeiramente novo. É preciso haver renovação de dentro para fora. Eu convido você a olhar para o texto bíblico e pensar em si mesmo. E pensando em si mesmo, clamar ao Senhor, se você ainda não é nova criatura, para que, recebendo Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, torne-se você nova criatura, e então você terá um ano novo. Novas criaturas não confiam mais no homem, confiam em Deus. Em Deus faremos proezas. Novas criaturas não mais estão presos ao futuro, aos próximos 12 meses, mas têm esperança de um futuro que não acabará, a vida eterna. Novas criaturas não estão motivadas pelo desejo de acumular bens, mas motivadas por provar de todas as maravilhas da nova vida em Cristo, do poder do Evangelho e da vida sob a direção do Espírito de Deus. A minha oração é que em Cristo você tenha verdadeiramente um ano novo.